Senhor Fernando Bettar, o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, né? Quais são os fatos que são imputados ao senhor. Por dever legal, eu tenho que avisar que o senhor tem o direito de ficar em silêncio, né? E que se o senhor preferir assim agir, isso não é usado em prejuízo da sua defesa. Ao mesmo tempo, a chance de explicar esses fatos aqui em juízo. O senhor acho que foi ouvido pelo menos 2 vezes já sobre esses fatos, né? Sim, senhora. Então, o senhor quer falar, quer ficar em silêncio? Não, vou falar. Tá. Inicialmente, o senhor é relatado que o senhor é uma pessoa do convívio próximo do ex-presidente Lula e da dona Marisa, Perfeito. certo? Certo. Desde a infância, como que era a convivência? A gente conviveu a vida inteira, né? A partir da década de 70, o meu pai, ele, junto nos movimentos sindicais, junto com o presidente Lula, acabou se adquirindo uma relação única entre as famílias e a gente passou a conviver muito junto, com Natal, Réveillon, festas, férias, alguns eventos em chácaras e sítios. Então esse era um hábito muito comum entre a gente. E eu tinha uma relação muito próxima deles, né? A dona Marisa, eu chamava de tia, a gente tinha uma relação em momentos muito difíceis da nossa vida, eles estiveram presentes. Por exemplo, quando eu fiz 18 anos, meus pais se separaram, foi um momento duro pra gente, adolescente, né, encarar esses momentos, e os dois estiveram com a gente, acolheram, meu irmão foi até morar com eles, na casa deles em São Bernardo do Campo. Tá, isso foi antes da presidência, durante a presidência e após a presidência? A vida inteira, doutor. Como que vocês chegaram à compra desse sítio que é objeto dessa denúncia? Então, doutora, vou voltar um pouco à história, porque o meu pai, ele foi diagnosticado com Parkinson, né? E ele estava muito debilitado. Eu não sabia, desculpa eu estar um pouco nervoso, mas a primeira... Se quiser, tem água ali. Tá, ok, obrigado. O primeiro sintoma do Parkinson é a depressão. Ele já tinha um estado depressivo forte. Isso? Eu acho que foi em 2005, 2006, o diagnóstico do Parkinson. Aí meu pai começou a ficar muito mal, muito mal. O presidente Lula e a tia Marisa ficaram sensibilizados e foram buscar meu pai, acolheram meu pai para ficar com eles em Brasília. O meu pai, ele foi realmente melhorando, porque houve uma mudança do medicamento do meu pai, um acompanhamento mais de perto com o médico que eles tinham lá, caminhava, pescava, então jogava mexe-mexe, foi o dia a dia dele lá em Brasília. Meu pai chegou a ficar uma época com eles lá, uns 4 meses seguidos. Então eles cuidaram muito dele. Meu pai muito sensibilizado com tudo que estava acontecendo, porque já estava chegando no final do governo, e meu pai estava querendo reunir a família, por causa da doença. Ele falou, pô, os meus filhos, cada um está morando num lugar. Meu irmão morava no Rio, eu morava em São Paulo, minha irmã morava em Campinas e meu pai morava em São Vicente. Temos uma propriedade em outro lugar, mas é muito distante, fica a 300 quilômetros da capital. Então, qual que é esse outro lugar? É Manduri. Manduri é a cidade que meu pai nasceu. A cidade que meu pai nasceu. E a minha esposa é de lá. E aí meu pai começou com um amigo dele, um cara de Campinas, chamado Nelson Caires, e começou uma procura de um sítio. Ele queria reunir, queria estar com a família, queria voltar àqueles momentos que a gente sempre teve junto, inclusive em Brasília a gente estava junto. Aí eu mesmo fui visitar alguns sítios na redondeza ali em Campinas, na região de Campinas, junto com esse Nelson? Com o Nelson. Eu lembro até que acho que meu pai queria até comprar o sítio do Nelson. O Nelson mora numa casa que é meio sítio, meio chácara, fica em Joaquim Egídio. E aí eu lembro que pintou uma oportunidade num site que eles viram, e meu pai me comunicou e eu fui visitar esses sítios. O proprietário que te acompanhou na visita? Na primeira visita eu fui eu fui com ele, e aí ele estava lá, o filho do proprietário. O filho, lembra o nome? Eu não lembro o nome, lembro que estava ele, a esposa e um filhinho novo. E quem te acompanhava? Geralmente o Nelson. O Nelson tinha um amigo que era corretor, que às vezes ia, mas eu não posso precisar se eles estavam nessas idas. Eu sei que foram várias idas em sítios que eu fui. Mas o senhor estava procurando para o seu pai, então, não era para o senhor? Não, meu pai. O teu pai que queria? Queria comprar um sítio. Tá. E aí o senhor viu esse sítio, gostou desse sítio? Aí eu vi o sítio, achei que seria interessante, só que eu não tinha condições de pagar esse sítio.
Tá. Foi te pedido quanto? Lembra? Na verdade foi pedido no valor total 1,5 milhão no sítio, e eram 2 matrículas, só que o proprietário deixou claro que não venderia separadas as matrículas, né? Tá. Então eu precisava adquirir a minha matrícula, que era no valor de 500, e eu não tinha outro 1 milhão. Tentei vender essa propriedade no interior, não consegui. Quanto que valia essa propriedade em Manduri? Essa propriedade é uma propriedade de 29 alqueires. Ela, nos dias de hoje, ela deve oscilar entre 60 a 90 mil reais o alqueire. Tá. Vezes 30, então. Tá. Então a gente tentou fazer essa venda para a gente fazer a compra. Passou o período que eu tinha combinado, porque aí... Chegou a anunciar esse sítio de Manduri, alguma coisa? A cidade é muito pequena, nós anunciamos para as pessoas locais lá, né? Tem corretores, tem... É pequena, mas boca não tem nem a boca, imobiliária. não tem anúncio em jornal, em site, nem nada. Não tem como lá. Tem E 7 lá em mil Manduri é habitantes. um sítio que todo mundo ia também, tinha casa, que a família ficava junto ou não? Lá somente ia a minha família, né? Lá em Manduri. Sua família, senhor, sua esposa e filhos. Minha esposa era de lá. A minha irmã usava E bastante. estava no seu nome. Tá no meu nome e da minha irmã. Tá. Aí o senhor foi, visitou e o senhor não tinha dinheiro para comprar as 2 matrículas, né? Isso. Eram 2 matrículas e tinha já separado o proprietário, já disse quanto que era cada uma? Ou os senhores que chegaram lá... Não, ele predeterminou esses valores, mas ele falou que só vende se fosse as 2. Não teria jeito. Ele dividiu os valores de cada matrícula, mas venderia só junto. Mas aonde tinha benfeitorias é na matrícula de valor menor e a outra que não... Que é a maior área, é de valor maior. Tá. Aí eu passou o período que eu não consegui vender. O Jonas Suassuna, que foi o que comprou a outra matrícula, ele se sensibilizou muito com meu pai, porque ele acompanhava meu pai de perto, ele viu todo esse processo do meu pai. Era uma pessoa próxima da família também. Ele, empresarialmente, muito amigo nosso, virou muito amigo nosso. Ele é um empresário recente e nos últimos anos ele conviveu muito com a gente, muito perto do meu pai, inclusive. Ele até alegava que ele tinha perdido o pai dele cedo e a figura do meu pai representava para ele isso. Então ele sempre quis estar perto. Comunicamos ele dessa coisa que nós não tínhamos dinheiro e ele falou, não, deixa que eu compro essa matrícula e ajudo vocês a comprarem. Tá, mas ele não tinha objetivo nenhum com aquela propriedade. Ele não, só no comprou para primeiro ajudar momento vocês. ele comprou para ajudar. E ele tinha ele é um muito empresário que tem bastante dinheiro. Ele foi o empresário que fez a Bíblia com Cid Moreira. Então ele tinha se capitalizado empresarialmente, coisa que a gente já não tinha condições de fazer. Então ele deu 1 milhão para comprar um terreno só para ajudar vocês e futuramente não tinha planos nenhum para aquele terreno. No primeiro momento não. Posterior, quando ele esteve presente lá, ele começou a adquirir um certo gosto porque ele estava querendo sair do Rio. Ele estava incomodado com o Rio estava incomodando muito. Ele visitava o sítio? Ele visitava o sítio, não muito, mas ele acaba visitando o sítio sim. E aí ele até cogitou, mas não fez nada. Não chegou a fazer nada. Aonde entra o senhor Roberto Teixeira nessa negociação? O Dr. Roberto, conhecido também da família, desde a época desses movimentos sindicais, era o advogado já daquele momento. E como eu estava em São Paulo, meu pai me escolheu para ser a pessoa que fosse representar nisso na família, ele pediu, olha, se oriente com o Roberto, que é meu amigo, eu confio nele. Então a gente precisava do Roberto como advogado para validar os contratos, porque a gente não tinha conhecimento de corretor, então a gente tinha que ter um cuidado maior. Tá, então os senhores pediram ajuda jurídica para o senhor Roberto Teixeira. E quem pediu foi o senhor? Fui eu, até porque meu pai tinha falado com ele. Ele falou, vai procurar o Roberto vai ajudar. Então eu fui procurar o Roberto. Tá. Os senhores chegaram a fazer algum contrato de prestação de serviço advocatício? Não fizemos um contrato. Foi tudo informal? Foi meio informal, sim. O senhor pagou algum honorário para o senhor Roberto Não Teixeira? lembro de ter pago. Não? Foi por amizade? Eu não lembro, mas pode ser que meu pai tenha pago. Eu não paguei. Tá. O que ele fez? Olhou matrícula, olhou certidões? Ele olhou matrícula e teve um momento importante aí, porque o Roberto, além de tudo, ele tem uma propriedade naquela região ali, lá em Bragança Paulista. Então ele sabia que ali é uma área de proteção ambiental, é uma área que tinha um cuidado no mapa. Eu lembro que ele até falou pra gente, olha, vou fazer uma análise para ver se isso te permite construir ou vender, ou então, porque, se não me engano, teve uma lei que alterava a questão ambiental. Não sei se foi o Código Florestal, isso eu não posso lhe dizer, doutora, mas eu lembro que teve um fato marcante naquele período em 2010. Tinha uma área de
Uma área de preservação, acho que Preservação ele registrada na matrícula. ele achava que ele ia fazer uma análise e se tivesse, ele até falou que a gente não deveria comprar o sítio, mas aí ele viu que não tinha problema e a gente comprou. Tá. E se tem área de preservação, o senhor sabe? Se tem alguma coisa averbada na matrícula? Quando ele, pelo menos foi o que ele me autorizou a comprar naquele momento. Não sei se teve mudanças em relação a hoje. O senhor sabe alguma área do sítio que não pode construir? Alguma área que tem que ficar intocada? Não, tem a área assim? do Jonas, né? A área do Jonas, ela passa uma área florestal mesmo. Tem uma parte, sim. Mas a minha parte, acho que se tiver Então a área muito do pouco, Jonas não pode construir? Tem uma parte que não pode, Tá, isso foi orientado também? Isso foi orientado na época. Tá. E lá não tinha nenhuma doutora, defitoria também? Se eu não lembrar muito, mas foi... Tá. Aí, lembra quando que foi feita a escritura, quando que foi pago o sinal, como é que foi pago? Eu dei uma entrada de um cheque como se fosse um calção para o proprietário e ele aguardou o período que a gente fosse efetivar essa compra quando eu vendesse o meu sítio. Como não aconteceu, o Jonas entrou e isso tudo foi no final do ano de 2010. Quanto tempo levou essa negociação da primeiro sinal até o final do pagamento? Eu acho que, se a senhora falar visita, negociação, foi tudo no ano de 2010. Tá. Foi, acho que a primeira entrada até o segundo pagamento foi tipo final do primeiro semestre e até outubro, novembro. E quanto tempo que o senhor tentou vender o seu sítio? Estou tentando até hoje. É que é difícil vender sítio. Tá. E o Jonas sabia disso quando ele aplicou $1 milhão num sítio que é difícil vender sítio? Sabia. Tá. O Roberto Teixeira tinha procuração dos senhores? Ou não, o Roberto era um todos amigo da atos? família e a gente tinha foi o único total serviço jurídico confiança. que ele prestou ou ele prestou outros serviços? Para mim não, ele tinha serviço jurídico com a nossa empresa, né? Uhum. Mas assim, para mim diretamente, ele talvez uma serviço coisa... jurídico com a empresa, ações judiciais, serviço de consultoria, o que é? Não, acho que é uma consultoria que nós temos com ele na nossa empresa e até hoje ela perdura. Tá. E é um pagamento mensal? Mensal, de um advogado que nos protege em problemas que nós sempre tivemos tem um contrato e muitos. De prestação tem de contrato, tem tudo isso. Com o escritório do senhor Roberto Teixeira? Sim, senhora. Tá. De consultoria e pagamento mensal. Aí o senhor comprou, foi feita a matrícula no mesmo dia, estava o senhor, o Suassuna, o antigo proprietário, como é que foi o dia da assinatura da escritura e como e quando foi levado para o registro? Doutora, foi acho que no escritório do Dr. Roberto que a gente fez tudo isso, estava o Jonas, eu estava o proprietário e a esposa dele, que estava nesse dia, que a gente assinou esse contrato. Eu lembro até que... Foi feito primeiro um contrato, depois a escritura e depois o registro? Ou o senhor não sabe se foi feito tudo junto? Não sei dizer, doutora. Eu acredito que na minha mente, assim, agora, parece que foi tudo junto. Não tinha um compromisso de compra e venda antes? Tinha um compromisso de compra e venda quando eu dei aquela entrada. Tá. Eu fiquei com um contrato de compra e venda. E efetivou-se quando eu finalizei, quando meu pai me passou o dinheiro para minha conta e depois ele se transformou numa doação. Tá, até os 500 mil o senhor precisava dessa doação do seu pai? É. Tá. E o seu pai queria o sítio e foi comprado no seu nome por quê? Eu já cuidava das coisas do meu pai, né? Meu pai já estava com o problema do Parkinson, já tinha dificuldade de mexer a mão e mas principalmente chegou a o computador. Mas chegou a ser interditado em algum momento? Na época era? Não, na época, assim, interditado, a senhora diz dele não poder... não poder fazer os atos por si só? Era mais... Ele tinha essa coisa de ele... Começou a passar as coisas. Eu já cuidava das finanças da família, porque eu sou mais organizado na parte financeira. Meus irmãos já são um pouco desorganizados, então meu pai sempre confiou em mim a questão financeira dele. Foi um dinheiro que ele recebeu de uma anistia, quando ele foi sindicalista. Era um dinheiro que ele tinha, ele gostaria de aplicar, e um pouco da cultura árabe dele de propriedade não se perde, né? Então ele quis esse investimento. Tá, então ele pediu para o senhor comprar no nome do senhor, deu o dinheiro para o senhor comprar, o dinheiro era dele, mas ele falou para o senhor comprar no nome do senhor porque o senhor era mais organizado e era a pessoa que ele confiava mais na família, é isso? Isso. Mas o senhor entende que o sítio é dele? Ou o senhor da entende família. que é do senhor? É da família. É da família, meu e dos meus irmãos. Tá, no futuro dividiria entre eu os três. tenho um compromisso com meus irmãos, esse é um compromisso ético. Tá. Como é que foi as primeiras conversas para que houvesse uma reforma do sítio e quando que a dona Marisa entrou nessa reforma?
Aliás, vocês compraram, já tinha uma estrutura. Tinha, era muito bem cuidado, inclusive, doutora. O antigo proprietário... Já cabia a tua família? Cabia. Tá. A nossa necessidade era totalmente atendida, o sítio era muito bem cuidado. O ex-proprietário, ele era um cara de sítio, ele gostava de fazer, se não me engano, acho que já era a segunda ou terceira propriedade que ele fazia, toda feita com muito capricho. E a gente, quando comprou o sítio, a gente quis somente fazer umas adaptações, que não seriam muitas, eram adaptações para receber o nosso pessoal. Ia ser um sítio de convivência. O senhor estimava investir quanto para fazer essas adaptações? Era muito pouco. Vamos dizer, no primeiro momento, assim, uns 20 a 30 mil reais, mas sabendo que sempre ia tendo obras ao longo do sítio, que eles foram ocorrendo e eu gastei mais do que isso. E aí, desculpa, entrou a dona Marisa. Então, aí o que aconteceu? O meu pai, com a questão de estar em Brasília com eles, começou a conviver com um drama que eles estavam passando lá, que era a questão do acervo. Eles tinham uma grande quantidade de coisas que eles precisavam trazer e eles não sabiam para onde, não tinham aonde. E isso estava chegando já no final. Quando nós efetivamos a compra do sítio, meu pai comunicou a dona Marisa: olha, eu comprei um sítio para nossa família e eu estou colocando ele à disposição para vocês darem uma olhada no acervo. Eu fui lá fazer as obras quando eu comprei, mas foram as pequenas obras, era obras de acessibilidade. Eu fiz alguns pisos, calçamentos, iluminação, troca de fios, toda aquela coisa de manutenção, porque o proprietário já estava aquele ano inteiro sem dar aquela manutenção. Venda, então ele já não fez muita coisa. Tá, e esse foi os 20 mil que o senhor achou que ia 20 gastar? a 30 mil, doutora. Eu posso depois até com os advogados mostrar para a senhora, mas é o número que me vem à cabeça. Isso no final de 2010? 2010. Tá. Aí, o que aconteceu? Quando meu pai comunicou, a tia Marisa falou: ó, Marisa, estamos com um sítio, fique à disposição, vão ver, veja o que vocês acham. Ela foi ao sítio, quando eu comprei, depois que eu comprei, para ela ver o sítio. Quem acompanhou, você sabe? Olha, nesse dia... voltando um pouco, até para falar sobre a questão dessa obra. Eles ficavam muito em Brasília jogando. Meu pai, ela, inclusive o Bunlai, ficavam lá em Brasília. E meu pai falou: olha, a tia Marisa está indo para São Paulo, ela vai ver o sítio e ela vai dar uma olhada para ver se cabe os pertences dela. E inclusive o senhor Bunlai vai também para conhecer, porque ele é um engenheiro e ele tem condições de ver, dimensionar. Falei, beleza, tal. Eu acho, doutora, que nesse dia foram a tia Marisa, foi o Bunlai, foi mais uma pessoa, um sócio, um empresário, não lembro, estava junto com o Bunlai, mas eu não sei dizer o nome dele, e dimensionou o que precisava. Eles viram que, olharam o sítio, viu que não dava para fazer as coisas. O que aconteceu? Saímos desse dia daí, saiu eu, a tia Marisa, e fomos lá para casa do meu pai em São Vicente, na sequência. E ela saiu dessa visita? E fomos lá para São Vicente. Fomos lá para casa do meu pai e falou: olha, não vai dar e vamos ter que fazer uma obra, um projeto. Isso, a interlocução sempre muito meu pai e ela, porque eles estavam muito junto. Já era final do ano, final de governo. Eu, além dessa compra do sítio, eu estava no final do ano de empresa, então era muito corrida a minha vida também. Então eu ficava num cuidar de muitas coisas. Deixa eu tomar uma aguinha, doutora. Aí eu lembro que meu pai comunicou que ia ter uma intervenção, que precisava fazer algumas obras e que a tia Marisa ia tocar a obra, Bunlai seria essa pessoa que iria fazer, e o único pedido que meu pai tinha feito é que fosse uma obra híbrida, não fosse obra que descaracterizasse o sítio, porque ela poderia fazer como se previa-se um galpão. Eles planejaram um galpão. Eu falei: pô, um galpão no sítio tem nada a ver, um galpão, você tem que fazer coisas que possa ser útil no dia seguinte. Aí começou a obra através do Sr. Bunlai. Bunlai que começou a obra. Eu tinha uma relação boa com o Bunlai, por causa que a gente convivia lá em Brasília com ele, conhecia ele, tinha confiança para ele fazer esse projeto. E aí começou a obra com o Bunlai, e o Bunlai levou uma equipe dele, não sei dizer porquê, mas foi uma equipe que começou a obra atrás da casa, começou a fazer o alicerce e começou a dar muito problema com a equipe dele. Era uma equipe bagunceira, que fazia arruaça, bebiam. Mas exatamente o que ele ia fazer, o senhor sabia?
Ele tinha o projeto do anexo já. Ele ia fazer um... Já foi mostrado para o senhor desde o início um projeto. O projeto do anexo. E o senhor aprovou, a dona Marisa aprovou? Então, quem cuidava de tudo, tinha autonomia para cuidar, dada pelo meu pai, era a tia Marisa. Falou, olha, pode fazer o que você achar interessante. O que tinha pré-combinado era o que a gente gostaria que não fosse. Então ela falou, preciso construir um anexo, construir algumas outras coisas para trazer. E falou, tá bom, então você faz, constrói, só por favor não descaracterize o sítio. E aí ia fazer uma benfeitoria no seu sítio ou da sua família e o senhor não indenizaria de forma alguma. O senhor ia ter esse benefício sem indenizar ninguém, sem repagar ninguém. Doutora, pelo grau de relacionamento que a gente tem, a gente imaginou o seguinte, bom, eu não precisava de obra. Eles estavam utilizando o sítio. Ou seja, eles que têm que arcar com a despesa dessa obra. Tá. Então o senhor não tem nem ideia de quanto que o Bulay gastou lá? Não tenho ideia. Eu vim saber depois nos autos, acompanhando com os meus advogados, que eles foram falando. Mas, doutora, volto a falar, as obras são simples, foram superdimensionadas, porque elas não são obras de valores vultuosos. Então, nada que assuste aos olhos. Então, esse era até um cuidado que a gente pode ver. Mas por mais que sejam simples, só na parte do Bulay existe uma planilha bem detalhada de custos que dá R$150 mil. O senhor acha que isso é um valor baixo? Não acho um valor baixo, doutora, pelo amor de Deus. A gente não pode até menosprezar essa questão do dinheiro e orçamento, haja vista o valor do sítio. Mas se tratando do que precisava fazer e com o empresário, que é o Bulay, eu falei para ele tem condições de fazer, eu não teria condições de fazer uma obra. E se ele fizesse para o senhor acharia normal um amigo fazer uma obra de 150 mil sem cobrar nada? Não acho normal, tanto é que eu tenho outra propriedade e ninguém fez uma obra para mim. Foi um caso... Então ele fez isso aí, o senhor não sabe se o presidente ou a senhora Marisa pagou alguma coisa para ele? Não, eu não sei dizer se eles pagaram, mas na minha cabeça... Mas foi na sua propriedade e o benefício foi para o senhor? Sim, e na minha cabeça, doutora, eu imaginava que eles teriam que pagar. Porque eu estava cedendo um espaço para eles construírem alguma coisa. E não fizeram nenhum contrato, o senhor, com eles de... Não, nenhum contrato, doutora. Aí o Bulay saiu. A equipe que o Bulay colocou lá saiu. Quando houve esse problema, doutora, eu comuniquei o Bulay primeiro. Falei, Bulay, nós estamos com um problema seríssimo. Esses seus funcionários estão gerando um problema aqui para mim, uma arruaça, bagunça, bebendo, ouvindo música alta. Isso não faz sentido. E comuniquei também a tia Marisa sobre esse problema. E inclusive o Aurélio, que era a pessoa que acompanhava essa questão do acervo, ele foi a pessoa que, vamos dizer assim, ele tinha que fazer os trabalhos, de dimensionar, trazer, e eu comuniquei ele também. Depois disso, o que eu comuniquei com o Bulay, ele prontamente mudou a equipe. Ele tirou essa equipe e pôs uma nova equipe para trabalhar. Eu não vi mais o Bulay lá. Eu também teve um intervalo que a gente deixou de ir porque se juntou com o Réveillon, fim de ano de empresa. Mas a única coisa que chama a atenção é que era uma nova equipe que estava trabalhando maior e mais profissional. E foi passado o nome dessas pessoas para o senhor, por questão de segurança? Não, porque eles para mim lá? Não, porque... Quantas pessoas que estavam dormindo na sua propriedade? Não tinha. Eu tinha esse acompanhamento com o caseiro Maradona, que me alertava quando esse problema subia de tom, como foi o caso dos meninos lá. E eu tinha a confiança das pessoas envolvidas, Bulay, na minha cabeça era o Bulay, era a equipe. Era o Bulay na segunda minha cabeça era a equipe dele. O Aurélio disse que desde o primeiro momento que o Frederico entrou lá, ele já falou que ele era funcionário da Odebrecht. O senhor não sabia? Não sabia disso. Nunca soube? Não soube. Nunca soube? Não soube. Como eram feitos os pagamentos, o senhor sabia? Também não soube. O senhor sabia que existia lá no depósito um centro de custos, um depósito? Não, eu vim saber tudo isso, doutora, depois quando a imprensa divulgou e aí eu fiquei sabendo de tudo como aconteceu. O que eu tinha de obras... Mas o senhor não foi no sítio nesse período? Fui, várias vezes. E eu até documentei na última vez com... erguida, o campo de futebol... Doutora, o sítio ele tem um relevo diferente. Essa obra ela foi feita primeiro lá no fundo, atrás da casa. Eu estava numa obra, eu chegava lá, fazia as coisas muito rapidamente, sentava com o Maradona, com o irmão dele, o Edivaldo, o outro irmão, o Tide, e a gente fazia o que tinha que... planejava o que tinha que ser feito. E eu fazia esses comentários, essas coisas, olhava por cima, assim, que estava acontecendo a obra e ia embora. Esse era meu dia a dia nesse primeiro momento, porque não tinha
não tinha como ficar no sítio com obra, com gente, então eu evitava um pouco esse período. Tá. E o senhor disse assim, que eles estavam fazendo para o uso deles. Eles estavam fazendo para o uso deles para depósito ou para o uso frequência ao sítio? Não, lembra que eu falei para a senhora que meu pai, a única solicitação que ele fez é que fosse uma obra híbrida, que a gente pudesse utilizar posterior como depósito. Tanto é que no primeiro momento, quando chegou o acervo, toda a parte de trás do anexo, da metade do anexo para o fundo dele, ficou guardado as coisas que vieram de Brasília. E como que foram sendo tiradas as coisas de lá ou continuaram todas encaixotadas lá? Aí depois, quando a gente foi frequentando o sítio, você vai arrumando a casa, que nem uma faxina. Você vai, tira tudo, depois põe tudo. Quando acabaram essas obras, que segundo o senhor Aurélio era esse anexo com 4 quartos, 4 suítes, era piscina, reforma na piscina, campo de futebol e mais um anexo com sala, segundo Aurélio era isso. O campo de futebol, na verdade, já existia. Tinha um campo de futebol que o antigo proprietário começou a fazer. Ele estava quase finalizando o campo de futebol e ele recebeu uma denúncia do vizinho, que não podia construir, por isso e é na área do Jonas. Então, e que ali que ele não podia construir, ele parou. Ou seja, 70% do campo ele já existia, entendeu? Então não foi nada que, vamos fazer um campo aqui que não tem nada. Não foi isso. Foi isso que aconteceu. Tá, mas eram essas 4 coisas que foram feitas por essa segunda equipe. Foi a piscina, foi a sauna, foi o anexo. Do lado do anexo, os quartos que também foram utilizados, que falaram que é uma adega, mas é um quarto que chegaram os vinhos e foi colocado lá. Não foi construído para ser uma adega. Não é uma adega, é um quarto. É um quarto de empregadas. São 3 quartos de empregadas, assim, que são quartos bons de empregado. E um deles foi totalmente colocado vinho. Tanto é que depois disso, o Maradona e o Aurélio, que eles que fizeram as prateleiras de madeira para deixar os vinhos deitados. Que não foi uma adega de cinema, não, nada disso. Foi um quarto adaptado que eles colocaram o vinho. E chegaram esses vinhos para lá. E teve o quarto também na entrada do sítio, em frente à casa do caseiro do Maradona. Tá? O senhor tem alguma noção de quanto custaria essas obras? Não, doutora. Segundo a denúncia, 700 mil, essa segunda parte. Que não se chegue a isso, que se chegue a metade disso. O senhor não conseguiu vislumbrar que era um investimento muito grande sem estar registrado na sua propriedade? Doutora, falei, é minha tia, é minha mãe, era meu tio, meu pai, são pessoas que a gente estava num momento da vida que a gente estava todos ali empolgados com uma compra. Sabe, a gente estava numa fase tão... Mas o senhor já comprou propriedades antes? Sim. O senhor, no sítio que o senhor tem lá em Manduri, o senhor já construiu ou não? Muito pouco, pronto? Comprei pronto. Tá, o senhor sabia que teria que averbar na matrícula as benfeitorias? Sim, senhora. E como que o senhor pretendia fazer essa averbação, comprovar que o senhor tinha lastro para fazer essas benfeitorias? O senhor entende que a Receita fiscaliza a declaração de renda, que você tem que averbar na matrícula, benfeitorias, que o valor poderia ser um pouco acima do que o senhor poderia... Eu entendo, doutora, mas naquele momento que a gente estava, e pelas pessoas que estavam envolvidas, e a gente sentiu seguro, sentiu protegido, não protegido no sentido de fazer algo errado, mas, nós tínhamos o doutor Roberto que estava lá como um amigo nosso que jamais ia deixar acontecer alguma coisa errada com a gente. A cabeça da gente funciona assim, doutora. Tá. Mas, inclusive, a reforma e as benfeitorias estavam sendo acompanhadas por o senhor Roberto Teixeira? Não, Roberto não. O Roberto foi o importante só na compra. Você estava assessorado pelo Roberto na compra, não depois. Na compra, mas ele sabia que ia ter a adega, ele sabia que ia ter o acervo. Então ele sabia tudo isso. Então a gente, como é um grupo de amigos, a gente não sentiu-se desamparado. Eu não tenho a leitura... Hoje aprendi muito, doutora. A gente aprende muito, infelizmente, de uma forma dura. Que a gente... Tá dando 30? Pode parar então, começar um novo. Posso tomar uma água aqui? Pode começar. Na verdade, eu tinha questionado se o senhor não teve algum receio, porque não, qualquer doutora, benfeitoria tem que ser comunicada, registrada na matrícula. Doutora, receio eu não tive. Teve um descaso da minha parte por não ter tido. Aprendi. Nas duras penas, estou aprendendo. Hoje já não faço nada com esse coração aberto que eu fazia antigamente, porque a gente viu as consequências disso. Então... Segundo consta,
para fazer depois a regularização dessa obra, o Dr. Roberto Teixeira entrou de novo. O senhor sabe disso? Não, não sei. Segundo consta, foi feito uma nota fiscal de prestação de serviço do senhor Carlos do Prado em seu nome e teria sido feito um contrato de prestação de serviço do senhor Carlos Prado também em seu nome, já que o senhor era o proprietário. O senhor soube disso? Não soube disso, doutor. O senhor não soube nem da nota fiscal? Fiquei sabendo disso posteriormente, através acho que de mídia, imprensa. Eu não conheço essas pessoas. Como que o senhor Carlos Prado conseguiu seu CPF, seus dados? Vai ser fácil, doutor. Isso aí, acho que ele deve ter conseguido em algum lugar. Isso aí eu não vejo dificuldade. Mas o senhor não soube da participação do senhor Roberto Teixeira nessa segunda parte? Não soube. Eu soube posterior, depois com a divulgação dos fatos, mas eu não soube. Tá. O senhor conhece o senhor Carlos do Prado? Não conheço. O senhor fez alguma vez algum contrato com ele? Não fiz. Ele prestou algum serviço para o senhor? Para mim, não. Então, essa nota de prestação de serviço é uma prestação de serviço simulada, porque ele não prestou serviço para o senhor. Para mim, não. Tá. Alguma falsidade tem, porque o serviço não foi prestado para o senhor? Para mim não foi, doutora. Tá. Consta, vou falar primeiro de reforma. Em 2013 e 2014, foi iniciado um novo projeto de reforma da cozinha, certo? De 2010, quando terminou essa reforma, em 2011, quer dizer, janeiro de 2011 terminou essa reforma que foi tocada a princípio pelas pessoas da Odebrecht. Até então, 2013, quem que usava prioritariamente o sítio? A utilização do sítio era familiar. A minha família usava bastante. Nós utilizamos muito no início o sítio. Minha família sou eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, a Lília, minha esposa, o Guilherme, meu filho. Essa era a utilização do sítio. A partir de 2011 os senhores usaram? Já começamos a usar. Tá. Já começamos a usar. O que aconteceu com o sítio ao longo desse período até 2013 e 2014? Nós utilizamos bastante, a família Silva sim, fazia parte do nosso convívio, do nosso grau de relacionamento, todos os eventos importantes a gente estava junto, sempre. Tipo Natal, Ano Novo, todos. Vocês passavam no sítio? Tudo que você vai imaginar. A sua família, a família do senhor ex-presidente? Isso, sempre junto. E no primeiro ano, a frequência maior era da minha família e eles sempre indo. Quando chegou o acervo e quando começou a frequência nossa no sítio, o meu pai deixou bem claro para a tia Marisa, falou, a chave do sítio está aqui, é sua, se você quiser vir, você pode vir quando você quiser. Só que eles sempre respeitaram nesse primeiro momento e sempre me comunicavam, vamos para o sítio esse fim de semana, vamos fazer uma festa lá, vamos fazer um almoço. Então ela sempre... Eles moravam em São Bernardo nessa época e ficava próximo. É perto, é perto. E isso, estou falando 2010 até 2011, 12, aí começamos a ter um pouco da inversão das coisas. Só que quando nós entramos no sítio, nós já, pela essa frequência de grupos, de duas famílias e amigos em comum que a gente tinha, que sempre ia no sítio, nós já sabíamos que a cozinha era um problema que a gente tinha que resolver, que era uma cozinha pequena quando a gente comprou. Quando tá muita gente não quer cozinhar, então não tinha. Então a gente já tinha isso lá atrás. Em 2012, o presidente Lula foi diagnosticado com câncer. E aí sim ele começou a frequentar muito. Aí totalmente. Por quê? E inclusive com autorização do meu pai. Meu pai falou assim, o presidente Lula agora vai ficar cuidando lá, porque ele não precisava, se ele ficasse em São Bernardo, ia ter gente que queria visitar, não poderia falar não, e lá o clima é agradável, o local é agradável, então ele foi tratado lá. Isolado e... ele foi totalmente tratado lá. Então, a partir desse momento... Totalmente tratado, o senhor diz, os médicos iam lá tratá-lo? Não diretamente, ele ia para o tratamento e voltava. E o Dr. Calil, que era o médico dele, ele me ligava sempre, porque ele sabia que ele estava no meu sítio. Falou assim, Fernando, como é que tá aí? Deixa eu falar com o presidente. Aí eu passava o telefone para ele. O senhor estava no sítio junto com o presidente? Sempre. Sempre? Nessa época que ele dava tratamento, no tratamento eu ficava com ele, ele, dormia perto dele, porque ele sofria, chorava, tinha frio, tinha fome e não tinha gente que fazia, era gente. Então tinha essa vantagem, eu e principalmente o Fábio, filho dele, que ficava mais perto dele. E coincidentemente também com isso, o meu filho foi ficando maior e desanimando de sítio, porque sítio é um lugar chato para criança, que não tínhamos um problema de internet, que a Vivo chegava até o local somente 2 mega.
Coisa de 3 anos para cá que melhorou. Mas até aquele momento só chegava 2 mega no máximo de internet. Então, internet não tinha para as criançadas jogar, principalmente videogame. A minha esposa também foi pegando desgosto do sítio. E aí nós tivemos, em relação à obra, voltando, só para a senhora perguntou, nós tínhamos feito um almoço, que estávamos todos lá, e estava minha esposa tal, e comunicamos, olha, nós vamos realmente agora tocar a cozinha. Eu tinha me preparado para essa cozinha, falei até para a Lília, Lília, vamos fazer uma cozinha do nosso bolso, para a gente conseguir arcar com essas despesas. Falei, tranquilo. A Lília chamou uma amiga dela, uma arquiteta parceira, Cecília, e desenvolveu um projeto com ela. Contratou a Cecília, fizemos esse projeto. Posterior... Isso teve contrato ou foi teve informal? Contrato com a Cecília. Teve contrato com a Cecília. Tá. Posterior a isso, fizemos um novo almoço. E aí a gente está todo naquele clima feliz, vamos mostrar o projeto. Aí começou já um pouco de problema para mim, porque a minha tia Marisa e minha esposa já começaram, não gostei disso, não gostei daquilo. E começou aquela coisa de não gostar. Aí ela chegou e falou assim, olha, vocês me permitem que eu possa fazer um projeto para vocês? Eu falei, olha, a senhora está autorizada sim a fazer. Aí me gerou um problema familiar, minha esposa ficou chateada comigo, inclusive, e ela começou também a frequentar menos o sítio, a partir desse período. E aí eu lembro que teve um dia que eles me ligaram e falaram, olha, vamos lá no sítio que nós queremos conversar, apresentar um pessoal, vamos fazer a obra. E vamos ver o negócio tínhamos um problema no lago, o lago ficava baixando, ele era impermeabilizado e ele tinha um problema ali. Falei, vamos ver o negócio do lago e tal. Eu fui, inclusive falei, olha, eu vou com o meu carro porque eu preciso voltar. Era um sábado. Aí cheguei lá, eu encontrei com o Léo Pinheiro e o Paulo, que era o arquiteto, e eu vim descobrir depois quem eles eram, porque eu não conhecia. O projeto da Cíntia foi passado... Cecília, desculpa. Cecília. Foi passado para o pessoal, para o Paulo? O que vocês já tinham foi passado para esse pessoal que fez essa reforma? Talvez mostrado o que foi, mas ele foi completamente vetado pela tia Marisa. Ela não gostou. Ela falou, não quero isso aqui é muito simples, eu quero um negócio legal, eu quero um negócio bacana, eu quero um negócio que a gente tenha o encontro familiar. Então... Até antes disso tem um e-mail que você passa para o Valmir Moraes em maio de 2013, pedindo para que ele imprimisse para o presidente, se perguntar se era isso que ele queria, que era uma estação de tratamento. Nós tínhamos Já era o período que ele usava mais que o senhor. Que ano? 2013. Esse período pós a doença. Tá. Ele estava lá. Para fazer alguma reforma, o senhor perguntava para ele se era o que ele queria. Não é que perguntava, doutora. Quando a gente estava no sítio, a gente sempre encontrava os amigos e estava. Inclusive, quem me ajudou muito nisso foi o Dr. Samek, que é daqui do Paraná. Ele é engenheiro ambiental, ele conhece muito. E lá nós temos um problema de água. Seca muita água em época de chuva, porque é água de nascente, então os lagos abaixam. E nós temos um problema de fossa. Tínhamos um problema de fossa. Ele falou, acho que é legal a gente criar um projeto, estando juntos, eu, ele e o presidente Lula, um projeto que fizesse uma fossa tratada e a gente devolvesse para o lago 99% de água tratada. Isso me interessou e a gente foi atrás desse projeto. O e-mail talvez foi nesse sentido, de, que legal, achamos uma solução. Tá, mas o senhor era proprietário? Sim. Tá. Aí o Paulo foi te apresentado como? Nesse dia que eu fui no sítio. Tá, mas ele era uma pessoa vinculada ao OAS, o senhor sabia disso? Nesse dia eu descobri que ele era da OAS, que ele era um arquiteto e que ele começou a olhar a cozinha. Eu falei, acho que ele vai querer desenvolver, ainda não assim de uma forma... O senhor já sabia que é a OAS que faria a reforma? Não sabia. Não sabia não que sabia. era Tanto é que eu da fui, OAS, queriam lá quebrar a parede? Não, nesse dia, a senhora está perguntando, eu estou dizendo nesse dia não. Nesse dia não, mas posteriormente, quando posteriormente sim, porque aí a minha tia Marisa falou, olha, fizemos o projeto, vamos fazer, vai ser esse pessoal. O projeto foi aprovado pela senhora Marisa ou pelo senhor? Não, por ela. Ela que já estava com autonomia, dei carta branca para ela poder fazer a cozinha. Inclusive, doutora, nesse período eu já estava querendo vender o sítio, já tinha a intenção de vender o sítio e sempre meu pai barrando a venda do sítio. Aí já começou um conflito com meu pai. Meu pai falou, não vai vender. Esse período que você está falando é 2013. 2013 para 14, já acho que 14 mais, sabe? Tá.
vamos voltar a isso depois, mas vamos na reforma primeiro. Daí o Paulo Gordilho fez o projeto, foi passado para a senhora Marisa aprovar. Sabe se o senhor presidente também olhou, aprovou? Foi só ela? Nesse caso era só ela. Ele também dava E o senhor soube desde o início que a OAS ia custear essa reforma? Não soube. Quando que o senhor soube? Eu soube, inclusive eu fui fazer a declaração de imposto de renda e me chamou a atenção porque eu fui ver se eu tinha crédito de nota fiscal paulista na época. Foi algo parecido, mas eu lembro que eu fui ver crédito de nota fiscal paulista. E quando eu vi, tinha uma nota da Kitchens, um valor alto. Me chamou a atenção aquilo e eu falei com o Paulo, tem uma nota no meu nome. Aí ele falou, tá bom, vem pra cá, a gente conversa. Tá bom, antes disso eu falei com a tia Marisa, falei, olha, tem uma nota lá e eu não consigo pagar aquela nota. Até me preparei. Da sua capacidade financeira na época. Eu até voltei o tema da minha esposa, falei, até me preparei para pagar a cozinha conforme a gente planejava fazer. Agora isso aí eu não tenho condições de pagar não. Falei, deixa que a gente vai ver, deixa que a gente vai ver. Quem falou deixa que a gente vai ver foi a senhora Marisa. Isso, aí eu mencionei com o Paulo, ele falou, não, isso aí tá tudo certo, depois a gente vai acertar e tal, e eu até falei, Paulo, vê aí, não é legal, tá? Não, vamos ver, tá bom. Ficou naqueles vamos ver. Ela me falou assim, não se preocupe, deixa que eu resolvo isso. Na minha cabeça, ela ia pagar a obra, e ela que pagou a obra. Foi isso que... Mas o benefício seria do senhor, porque a propriedade é do senhor. Sim, senhora. O senhor sabe que o senhor tem que justificar isso também, Eu ia justificar, mas na minha cabeça eu já estava no processo de venda do sítio para eles. Então a gente poderia até em algum momento acertar isso com eles, porque isso já não fazia mais parte daquele projeto inicial do acervo. Tá. Então, isso já era uma benfeitoria posterior. Já era uma... A nota era de 170 mil, certo? Isso. Além disso, foi feito outras obras. Isso. Então era um valor, era uma benfeitoria, um acréscimo considerável, de novo, na sua propriedade, feito por uma outra grande empreiteira. Né? A primeira... Até então não sabia. A Odebrecht, depois a segunda OAS. O senhor não achou estranho que grandes empreiteiras que fazem grandes obras fizessem reformas no sítio? Doutora, vou falar uma coisa para a senhora. Eu imaginei que eles estavam pagando. Na minha cabeça. O senhor presidente? Tia Marisa e o presidente Lula. Tá. Eles que estavam pagando. Então, na minha cabeça não tinha nada ilícito. Não tem nada de ilícito no fato desse estar pagando. Uma grande empreiteira. Na minha cabeça, desculpa, doutora, mas o presidente Lula saiu com uma popularidade enorme, as pessoas queriam agradar ele era um cara querido. Agradar uma coisa, mas pagar uma reforma de 700 mil, 300 mil? Não pagar, ele pagar, ele contratar uma empresa e pagar, não vejo problema. Se ele pagasse, se tivesse feito, aí a questão pode ser ética, pode ser uma discussão, mas do ponto de vista de negociata não tinha nenhuma. Na minha cabeça eles estão pagando a obra, contrataram uma grande, eu não faria. Enfim. Consta dos autos que os projetos da Kitchens foram assinados pelo senhor. O senhor viu isso? Eu vi com o Paulo. Eu acompanhei com o Paulo, eu fui na OAS, eu tive muito presente com o Paulo. O Paulo, inclusive, foi muito... É uma pessoa muito gentil, uma pessoa que sempre esteve mostrando tudo na maior transparência possível. Nunca foi conversinha de bastidores, então, para mim, não tinha nada ilícito. O senhor assinou, a pedido do Paulo, o projeto que tinha sido aprovado para a dona Marisa. Mas o projeto não era para o senhor, era para a dona Marisa. Ela que deu autonomia para ela fazer a cozinha. E então a ela nota falou... fiscal o senhor autorizou que fossem feitas no seu CPF, o senhor não autorizou? Nota fiscal eu fiquei sabendo posterior, doutora. Eu não fiquei sabendo na hora. Mas você achou que não era lógico, se você assinou o contrato, o projeto, que a nota saísse no seu nome? Não, doutora, eu imaginei que eles fossem pagar e aquilo era um protocolo que eu estava assinando porque a empresa exige protocolo de saída, de entrada, talvez. Na minha cabeça funcionou assim, não funcionou que eu eu assino aqui e ele paga. Não, funcionou de uma forma que temos que oficializar, só isso. Como ela não ia lá, eu que ia, eu que tinha que ir, eu que resolvi isso diretamente com o Paulo. Nesse segundo momento e até o momento que foi feitas as buscas e apreensão no local... Então, quem usava mais o sítio era o senhor presidente. Aí já estava usando ele. Então, o sítio principal era ocupado por ele, os objetos pessoais era ele. Dele já eram dele, os meus... Tinha coisas suas? Tinha no início. Mas então, nessa época da busca e apreensão, já não tinha, porque o senhor não estava mais usando? Depende, doutora. Tudo no sítio é meu. Não, mas os objetos móveis... pessoais, roupas... Não, roupa eu tirei. Roupa remédio, já tinha tirado. Essas coisas do dia a dia não tinha mais. Não tinha. Não tinha porque, como eu falei, eu já estava numa frequência de sítio. Eu ia de manhã, voltava no final do dia, porque meu filho não ia, minha esposa não queria que eu dormisse mais lá. Então já não tínhamos mais as nossas coisas lá. Quando eles ocuparam o quarto, a partir do câncer, que, se não me engano, foi 2012, né, doutor? Aí que tiramos todas as nossas coisas e deixamos eles utilizarem. Mas eu sempre com essa vontade de vender.
Tá. Foi encontrado nas investigações 2 minutas de escritura, né, de compra e venda desse imóvel posteriores à sua aquisição. Uma minuta que estava constando o nome do senhor e de sua esposa, vendendo para o senhor presidente e esposa, é datada, até onde eu sei, de 2012. O senhor me falou que era 2013 que o senhor estava pensando em vender o sítio, não? Doutora, deve ter sido algum erro aí, porque no 2012 não teve nenhuma. Então foi em 2013. Foi posterior, acho que foi 2014, eu acho. 2014 que o senhor fez essa minuta e foi feita pelo senhor Roberto Teixeira. Isso. Tá. O senhor de fato queria vender e o senhor presidente de fato queria comprar. Fizemos inclusive um almoço no escritório do presidente. Estava meu pai, meu irmão, eu, o Fábio, tia Marisa, e todos sabiam já que aquilo estava se transformando em um tormento para mim até. O sítio já começou a se transformar em um negócio traumático na minha vida. Porque as pessoas sabiam que era o presidente que usava. Não tinha mais como eu frequentar. Tá. Era muito vulnerável. Então aí, isso o senhor acha que foi 2004? 2014, desculpa. Eu acho, doutora. Tá. E aí que aconteceu? Fizemos esse almoço, o presidente oficializou isso. Eu vou comprar esse sítio. A Marisa gosta muito, aquilo é a vida dela, ela só faz isso, ela só fala em sítio, então eu vou tirar isso de você, vou comprar isso de você. Falei, tá bom, pra mim é ótimo, porque eu tô com esse problema da minha família, briguei com meu pai, porque meu pai ficava toda hora falando, não vão vender, não vão vender. Só que já era fácil, né? Eu tava na frente de tudo. Tá. O senhor tinha comprado por 500 mil o sítio. E o Jonas tinha comprado por 1 milhão. A parte do Jonas também ia ser comprada pelo senhor não presidente? ia ser comprada. O Jonas nunca quis vender. Tá. Então ia ser Jonas, vendida só a sua parte, só a minha parte por 800 mil. Isso. Pelo que o senhor sabe agora dos autos, foi mais de 1 milhão de benfeitorias feitas. Isso chegou a ser averbado? Chegou a ser gestionado? O senhor abriria a mão disso? Não, nunca conversamos sobre isso. Nunca conversaram sobre isso. Foi feita avaliação por uma empresa. Chamei uma empresa, contratei uma empresa, paguei uma empresa. E ela falou que era 800 mil que valia. Foi o laudo que ela apresentou. Depois a gente pode até, acho que os advogados, mostrar para a senhora. O senhor gastou quanto em reformas nesse sítio? Inteiro, desde que eu fiquei, eu acredito que eu devo ter gastado uns 250, 300 mil em tudo. As despesas mensais do sítio o senhor sempre pagou? Até hoje. Quais são essas despesas? O funcionário, Maradona, energia, a internet, a televisão, a manutenção do próprio sítio, de compras de produtos de limpeza e para os bichos e peixe, né, principalmente. Manutenção em geral. Quanto que o senhor acha que gasta por ano com o sítio? Hoje eu estou gastando mínimo R$4.500, máximo R$6.000, assim, nessa faixa. E o senhor divide isso com seu pai, com seus irmãos, ou é só o senhor? Por enquanto não. Sempre foi só o senhor? Sempre eu que estou cuidando. Só uma questão de R$4.500, R$6.000 por ano? Por mês. Por mês. Tá. Aí não foi... Por que não saiu essa venda em 2014? Meu pai não queria vender. Meu pai, aquela coisa de cultura árabe, falou, não quero vender, a gente perde se vender, é uma propriedade, vocês vão ficar sem nada. Eu não quero mais ficar, então ficou um embate e acabou não acontecendo essa venda. Apesar de estar no nome do senhor poder vender sem autorização Sim, dele. Mas é um compromisso que eu tenho com a minha família. Então eu respeitei meu pai, é uma pessoa que eu... Tá, e o senhor presidente continuou a usar? Sempre. Tá, e não insistiu em comprar? Sempre ele fala, sempre falava em comprar. Vou comprar o sítio, eu quero comprar o sítio, olha sua tia como é que fica. Aí tem uma outra escritura que foi conseguido a minuta no tabelionato, lá em São Paulo. O senhor chegou a ver que tem uma outra minuta de venda, daí da sua parte também, da parte do Jonas? Doutora, eu não lembro. Não sabe que foi encontrada uma outra minuta que não constava o nome do comprador, constava só o nome dos vendedores, mas que teria sido dito que era de fato para o presidente Lula, e aí o valor acho que era diferente, não sei qual era o valor. Não, o senhor não chegou a ver? Não sei, não vi. Pode ser que seja esse... Essa minuta de 2014 e essa outra que foi encontrada, não foi o senhor que pediu para o tabelionato fazer? Não pedi nada para tabelionato. O senhor chegou a ver a escritura? Não lembro de ter visto a escritura em si. Eu lembro que tinha vamos dizer, tipo um compromisso de compra e venda, alguma vez isso rolou, mas a gente nunca conseguiu efetivar a venda, que era um sonho meu vender, inclusive. Tá. Então, o senhor, essas reformas que foram primeiro
do seu conhecimento, comandadas pelo Bunlai, depois do seu conhecimento por uma pessoa de nome Frederico, e depois do Paulo Gordilho da OAS, Sim, senhora. o senhor não ressarciu nada para nenhuma dessas três Não, pessoas? nunca fiz nenhum pagamento Essas pra todas, o custo não foi o senhor que teve? Não, senhora, eu nunca fiz. Tá. E o senhor não sabe se o senhor presidente chegou a ressarcir essas pessoas? Também não posso dona dizer, Marisa? doutora. Eu acredito que, Tá. na minha cabeça, eram eles que iam pagar, mas eu não posso afirmar se Não eles passou. pagaram ou não. E, então, o senhor não lembra de ter assinado contrato com os Carlos do Prado? Não. Não lembra de ter assinado, de ter dado os dados para a nota fiscal da Kitchens? Não, eu não lembro, não passei. O senhor não passou, foi alguém passei, que passou. é. Alguém que tinha seus dados que passou para a Kitchens. Tá. Quem é Celso Silva Vieira Prado, que está citado na denúncia, que seria uma pessoa que cuidava das propriedades? Sabe? O Celso é o que cuidava da minha propriedade lá em Manduri. É um amigo da família. É tipo Maradona lá de É Manduri. Maradona de Manduri. Tá. E ele cuida só dessa propriedade de Manduri? Ele cuidava, ele não está cuidando mais e hoje ele está cuidando do meu pai, que está totalmente debilitado. Ele é quase um irmão nosso, pelo jeito que ele faz com meu pai, como ele trata meu pai. Tá, ele teria falado que ele cuidava das propriedades da família, mas que nunca teria ido nesse sítio. Ele cuidava só de Manduri, então. Só de Manduri. Tá. Doutor, pelo Ministério Público, quanto tempo tá? 21. Boa tarde, senhor Fernando, tudo bem? Boa tarde, doutor. Senhor Fernando, aqui no seu depoimento prestado no Ministério Público, tá evento 2, anexo 247, o senhor foi indagado sobre uma questão, sobre como que poderia ter sido feita obras lá, e sem sem a sua diligência, vamos dizer assim, e o senhor relatou assim, o Lula podia fazer o que quisesse lá no meu sítio, é meu tio. Eu não chamo ele de tio porque é presidente da República, institucionalmente. Mas a dona Marisa eu ainda chamo de tia. Mas, pô, vai uma pessoa dessas lá, que eu conheço desde moleque na minha casa, e eu dou minha cama. Eu gostaria que você contextualizasse, por favor. Doutor, a família é muito unida, em primeiro lugar. Isso a gente já falou diversas vezes. Várias testemunhas podem mostrar isso para vocês, como era esse convívio entre a gente, de todos os lados. E eu continuo afirmando, eu tenho por respeito as hierarquias. Quando a gente frequentava o sítio, ele não estava, o quarto era do meu pai, que era o mais velho. Tá, mas a pergunta é, quando o senhor fala aqui que ele pode fazer o que quiser lá no sítio? Não, quiser nesse sentido de usar, pescar, dormir no quarto principal. Foi nesse contexto que foi feita a pergunta, inclusive, doutor, na época. Tem uma outra pergunta aqui sobre a dona Marisa, e o senhor falou, eu não posso garantir, mas foi ela que pôs lá barcos e pedalinhos, é uma coisa dela. O sítio eu falei, tia, faz o que a senhora quiser. Isso, Okay. Foi nesse contexto. Que foi quando ela trouxe os pedalinhos, trouxe o barco, e ela cuidava como se fosse... Ela vivia no sítio, era a vida dela. E ela que deu, a família Lula, vamos dizer, que deu os direcionamentos do que eram feitos pela Bulay, pela Debrecht AS, não é isso? Isso, doutor. Ok. O senhor falou um pouco tempo atrás, aqui no seu depoimento, que o Roberto Teixeira prestava serviço jurídico para uma empresa sua, não é isso? Isso. Qual empresa é essa? A Game Corp. Game Corp. Gostaria que você declinasse o sócio da Game Corp, por favor. 30% e 70% a BR4, que sou Fábio, eu, meu irmão e o Jonas. Quem é Fábio? Fábio, filho do Lula. Tá. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Doutores, pelas defesas dos demais réus. Só identifique-se daí. Pode olhar para lá. Tudo bem, Fernando? Só fale perto do microfone. Meu nome é Daniela, sou advogada do José Carlos Bunlai. Uma pergunta simples, na verdade são duas. Você chegou a comentar que o José Carlos Bunlai frequentava ali o Palácio da Alvorada. Qual era a relação que ele mantinha com o ex-presidente Lula e com a dona Marisa? Não, é que eu presenciei fraternal, de amigo, sempre solícito às festas, era uma pessoa que gostava de agradar, de estar até fazendo churrasco que ele ia, porque ele era um cara um produtor rural na área de gado, então ele entendia muito disso, mas muito jogava mexe-mexe com a tia Marisa, com meu pai, eles tinham um contato. Além de amigo do presidente Lula, ele também era muito próximo da ex-primeira-dama, isso, ele né? ficava direto em Brasília. Tinha uma amizade bem... Às vezes que eu ia lá visitar meu pai em Brasília, eles estavam jogando, ele sempre estava lá. Tá bem.
E também aproveitando uma menção que você fez aqui, de que o senhor José Carlos teria feito uma visita ao sítio acompanhado de uma pessoa, de um sócio. O senhor sabe dizer o nome? Doutor, eu não lembro. Não vou dizer nome, nem nada. que contexto essa visita se deu? Foi nessa que meu pai tinha me falado que o Bunlai ia ser o responsável, porque ele era engenheiro, e ele ia ser o responsável. E o porquê desse sócio estar junto? Não, o não senhor sei, não se doutora, lembra? nem Tá sei. bem. Eu imagino que era sócio, mas eu não... Tá bem. Então, Desculpa. só isso. Excelência satisfeita. Obrigada. Doutores? Começa você. Não? Não, nós temos. Eu tenho, sim, você tem a Fernando. Foi, Luiz. Algumas questões. Primeiro, só para poder entender, até aproveitando uma pergunta do doutor procurador, eu queria entender a sua formação. Qual que é a sua atividade profissional? O que você faz? Eu sou formado em Ciências Sociais. Eu sou sociólogo por vontade, mas não por profissão, mas eu sou empresário. Eu fiquei muito tempo dedicado à área educacional, área ambiental, e trabalho hoje com foco na área comercial nas minhas empresas. Entendi. O senhor mencionou que o senhor é sócio do senhor Fábio, filho do ex-presidente Lula, Isso. em uma das suas empresas, é isso? Isso. Tá ótimo. A relação que o senhor tem com o senhor Fábio, apesar de isso já ter ser dito pelo senhor e exaustivamente por muitas testemunhas, ela é uma relação que vai além da relação societária e mesmo além de uma relação de amizade, sendo uma relação de família. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais pra gente, apesar de parecer óbvio. Como é que é a sua família com a família Lula? O Fábio é meu irmão. O Fábio é um irmão que a gente sonhou em ter sociedade, sonhou em ter projetos, sonhou em fazer tudo junto. Infelizmente, pagamos o preço da política, porque tudo para nós foi muito complicado, tudo muito vigiado, muito patrulhado. Por um lado foi muito bom, porque deixou a gente também sempre com muitos cuidados em tudo que a gente estava fazendo, mas é um irmão. Eu conheço ele desde os 3 anos de idade dele. Ele, inclusive, ele ia no dentista em Campinas, que meu pai tinha arrumado, que era o dentista do sindicato dos petróleos, porque eles não tinham dinheiro para pagar a dentista, e ela se prontificou a fazer o aparelho do Fábio de graça. Então, sempre foi muito grudado, muito junto, não tem como não... Fernando, do que foi possível compreender aqui da instrução, a sua família e a família Silva, ela na verdade são uma família só, é correto concluir isso? Total, sempre foi. Inclusive, eu tive muito mais com a tia Marisa nos últimos anos de vida dela, vamos dizer 8 ou 9 anos, que com a minha mãe. Você tinha uma relação maternal maior com a dona Marisa? Ela falava isso para todo mundo, falava assim, é meu filho, onde ela ia apresentar, Fernando é meu filho, olha, cuidem dele como meu filho. Essa era a relação. O contexto de utilização do sítio, seja para frequência, seja para reformas, quando se fala que você autorizou a família Silva a fazê-las, é nesse contexto de que era como se fosse para o seu pai e para sua mãe. Total. Tá ótimo. Algumas questões um pouquinho mais específicas. Você mencionou aqui um pouquinho ampla, eu queria tratar um pouquinho melhor dessa busca por esse sítio. Você mencionou que seu pai entendeu que era necessário juntar a família, porque vocês estavam muito separados, que foi depois desse período que ele ficou bastante tempo em Brasília com o presidente e melhorou. Existia um corretor que ajudou vocês nesse processo? Teve o Nelson Caires, amigo do meu pai, e ele disponibilizou, acho que um corretor que era amigo dele, Gustavo, se não me engano, e teve o Vanderlei, que era lá da região, de onde a gente efetivou a compra. O Gustavo, que foi apresentado pelo senhor Nelson Caires para o senhor, ele chegou a mostrar outras propriedades? Mostramos, fomos ver propriedades em Indaiatuba, Jaguariúna, vimos propriedade em Campinas, em Joaquim Egídio. O senhor se recorda que foi ele que achou essa propriedade de Atibaia que a gente está discutindo hoje? Foi ele com meu pai. Tá ótimo. E o senhor mencionou que o senhor foi várias vezes no sítio antes de adquiri-lo? Eu fui várias vezes. O senhor lembra com quem que o senhor foi? Doutora, eu só preciso Claro. interromper o áudio. Doutora, por favor. Obrigada. Então, eu estava perguntando, que o senhor disse que foi várias vezes no sítio antes de adquiri-lo. O senhor lembra com quem que o senhor foi? O senhor levou membros da sua família para conhecer? Como é que foi? Foi, Lília, Guilherme, isso foram. Seu pai meu foi pai também? Foi. Meu irmão foi. Alguém da família do ex-presidente Lula foi para escolher o sítio também? Não. E o senhor mencionou também que o senhor usou os valores vindos do seu pai para a aquisição desse sítio. Algum valor oriundo da família do ex-presidente ou de algum amigo do presidente foi usado sem ser os valores da sua família e do Jonas na propriedade dele? Essa transferência do seu pai para o senhor e depois o pagamento do senhor para o sítio foi feito tudo via bancária, declarado? Tudo documentado, cheque administrativo. Algum pagamento em dinheiro, em espécie por fora ou tudo feito? Tudo. Tá ótimo. Tem que falar, porque ele está se falando. Fala, eu verbalizo. Tudo com contrato, tudo com cheque administrativo.
Tudo por via bancária. Tudo por via bancária. Obrigado, doutora. O senhor mencionou também da decisão do senhor Jonas em adquirir essa outra matrícula de valor de 1 milhão. Minha primeira pergunta, pelo que eu entendi, e me corrija se eu estiver errada, a propriedade, apesar de ter uma parte que ela é de preservação permanente, ela é uma propriedade bem maior do que a que consta a casa, certo? Bem maior. Tá. E o senhor Jonas, quando foi ouvido perante o Ministério Público, contou que ele tinha a intenção de construir um condomínio ali no futuro, que ele chegou, inclusive, a visitar outras propriedades. O senhor se recorda disso? Sim, ele começou a pegar gosto na região, ele queria sair do Rio, o Rio já estava com um problema para ele complicado por causa da questão da violência, e ele falou, vou para São Paulo, os negócios estavam em São Paulo, eu até trabalhava no escritório dele aqui em São Paulo, aqui nos Jardins, e ele começou a falar, não, eu quero vir para São Paulo, aquela coisa entusiasta dele. Ele é um cara que trabalha muito com essa coisa desse entusiasmo dele, então, né? além dessa relação pessoal que eu entendi que ele tinha com seu pai e com vocês, até porque vocês são sócios. Vocês são sócios, certo? Sim, até hoje. Existia também uma visão negocial dele com relação a isso. Uma intenção dele no futuro. O Jonas é um cara de negócio. A cabeça dele é diferente da gente. Ele é um cara que pensa negócio, ele vê negócio, ele quer fazer o negócio. Ele foi um cara que conta pra gente que foi dormir pobre e acordou rico quando ele fez a Bíblia de Cid Moreira. Então foi coisa de 3 dias assim, e ele jamais imaginou que ele fosse ficar tão rico como ele ficou. Então ele sempre foi empreendedor, que é o espírito dele. O nosso não, o nosso espírito, como a gente não teve muito essa coisa dessa cultura empresarial, a gente é passo a passo o nosso crescimento. Ele chegou, inclusive, a narrar também no Ministério Público, queria saber se o senhor tem conhecimento disso, que ele fez uma proposta de compra, eu acho que no terreno da frente, que parece que tinha uma cachoeira. O senhor podia contar um pouco pra gente disso? É um vizinho que tem uma queda d'água bonita, e que é exatamente a vista que tem da passagem dele ali. E ele tentou, com esse vizinho, comprar esse sítio para ele, que é onde tinha uma casa já tinha tudo isso. Entendi. E o senhor respondendo aqui também a pergunta da doutora Gabriela, respondeu que por que isso foi feito no escritório do Dr. Roberto Teixeira. Pelo que eu entendi, além dele prestar o serviço para a empresa do senhor, ele tinha uma relação com o seu pai, é isso? Desde 80. Entendi. Meu pai tinha uma relação muito íntima com o Roberto, próxima, gosta muito do Roberto. Apesar que eles estão afastados por questão da idade dos dois até. A indicação para que fosse feito por meio do Dr. Roberto Teixeira partiu do seu pai mesmo, meu pai. em relação da Meu pai que falou. Vai com o Roberto vai lhe ajudar. O ex-presidente Lula, alguém da família do ex-presidente Lula, participou em algum momento desse momento de aquisição do sítio? Nunca. Tá. É mencionado, o senhor, o antigo proprietário, menciona no seu depoimento que prestou perante o Ministério Público que teria sido dito que o segundo pagamento deveria ser feito depois só de algum momento por causa das eleições. Tinha alguma coisa a ver esse segundo pagamento com as eleições ou era devido à história de Manduri que o senhor contou agora? Foi a história de Manduri. Não tinha vinculação com eleição nenhuma? Nenhuma vinculação com eleição. Entendi. O senhor se lembra se esse pagamento se deu por meio de cheque administrativo? Sim, todos os dois. Senhor. Tá. Agora falando um pouquinho de reformas. O senhor mencionou, inclusive as notas estão juntadas disso, mas então eu queria só que o senhor fizesse um pouco de esforço de memória, que foram feitas algumas obras para o senhor logo que o senhor comprou, que o senhor falou mais ou menos de 20, 30 mil reais. O senhor lembra o que o senhor fez? Talvez eu vou facilitar a ideia, a sua resposta. Eu vou falar o que o Tide, que é irmão do Maradona, e o próprio Edivaldo falaram que fizeram. Eu queria saber se o senhor confirma se foi isso mesmo, que o senhor arcou com os seus custos, que o senhor determinou que fizesse. Adaptações de acessibilidade, com nivelamento de piso, conserto de calçadas que tinham degraus, tirar degraus, encanamento, caixa de gordura, a fossa no momento um pouquinho posterior, trocação de toda a fiação elétrica, instalação de câmeras de segurança, botão de pânico, impermeabilização do lago de cima, depois o aumento do lago de baixo, construção de 2 banheiros embaixo, com um salão de jogos, depois teve que reformar a tal da adega, porque os pisos soltaram, e foi feito um outro quarto de funcionário que precisou colocar uma porta. Ao longo dos anos foi isso que eles narraram que fizeram. Sim. Foi isso? Falta o gerador, né? Que o senhor adquiriu também. Eu adquiri o gerador e o irmão do Maradona me ajudou na parte elétrica. Entendi. Em 2010, logo depois que o senhor comprou, as reformas que o senhor fez foi visando aquele momento imediato de entrada no sítio, é isso? Isso. O senhor lembra qual que era a sua preocupação com relação a isso? Minha preocupação era os velhinhos que estavam indo lá. Entendi. Meu pai já não estava com problema de andar. Entendi.
tinha melhorado, mas ele andava com dificuldade. Então todos os locais a gente tinha que ter alguma coisa de acessibilidade. E trocar, como eu falei para a doutora, trocar, o ex-proprietário tinha largado. Então até assento de privada tinha que fazer troca. Então foi toda a parte elétrica, de iluminação, o sítio todo ele tem iluminação em volta e estava toda queimada. Eu tive que fazer toda a parte de fiação, depois trocar todas as lâmpadas dele. Então foi dessa coisa de manutenção com acessibilidade e segurança. Esse era o foco. Isso foi pago 100% pelo senhor? Total. Também tudo por dentro, Tudo declarado, por dentro, transferência tudo com bancária, notas fiscais, Tudo etc. com eles. Tá. Eu não sei se o senhor mencionou, eu acho que respondendo a doutora Gabriela, o total de gasto que o senhor teve ao longo dos anos em reforma, essas reformas de manutenção, de troca, Com gerador, tudo isso. com tudo isso... Eu acho que chega aos 300 mil. Uns 300 mil reais, tá ótimo. A questão do botão de pânico, por que o senhor decidiu colocar botão de pânico no sítio? Porque são pessoas idosas, são crianças, tem um lago, o lago não tinha proteção, então, e o sítio ele é disperso. Então a gente decidiu colocar um sistema de segurança pra gente. Isso é normal fazer. O próprio senhor que instalou esses botões de pânico, Foi. na mesma linha do que o próprio Foi. Maradona explicou, disseram que o senhor tinha uma preocupação muito grande que seu pai caísse. Isso. Isso acontecia, E isso já era uma tinha preocupação. acontecido. Entendi. Tá. Tá, e essas obras feitas em 2010, o senhor tocou com quem? O senhor falou com os irmãos? Os 3 irmãos. Na verdade eu pedi pro Maradona, como eu tinha recém conhecido ele, ele falou, olha, meu irmão, um é pedreiro e o outro é eletricista. Eu falei, ótimo, chama os 2 aqui e a gente faz o que a gente precisa. E sempre foi assim até hoje. A gente até juntou o registro seu Sem Parar, que mostra que, de fato, em 2010, o senhor foi muitas vezes na linha do que o senhor está explicando para ver essas reformas. Até para complementação à pergunta feita pelo juízo, o senhor cuidava, como é que era a lógica? Porque ao mesmo tempo acontecia a tal da reforma do anexo. O senhor cuidava, falava só com o Maradona, não falava com o Frederico, Não, com o nunca falei Igênis, com nenhum deles. Tá. Não. Minha conversa era com o Maradona e o Aurélio. O Aurélio é um amigo desde 89, trabalhou com a família Silva sempre, trabalhou com meu pai em Campinas, quando meu pai foi prefeito. Então o Aurélio era uma pessoa da minha confiança, eu conhecia, um cara carinhoso, a gente tinha uma relação boa. Então, máximo com o Aurélio. Com relação, apesar de você já ter sido abordado, pagamentos dessa reforma feita do anexo e o que foi feita por essa equipe indicada no primeiro momento pelo Sr. Brunlai e agora se sabe pelo Odebrecht, o senhor não teve nenhuma participação financeira com relação a isso? Nenhuma. Tá. Em que contexto foi dada essa liberdade para eles? Eu sei que parece óbvia a pergunta, mas de fato o que vocês precisarem. Desculpa. Para a dona Marisa, enfim, para o Aurélio. Já falou, Eu falei isso. Tá repetindo. É que eu foi que Tá eu indo e voltando no mesmo ponto. Doutora, acho que a doutora pode, enfim. Mas eu tô né? falando da minha consideração, doutora. Não, eu acho que foi a pergunta que a doutora fez. É pior pro cliente dela, porque se ele entrar em contradição vai ser pior para ele. É que ele não vai entrar em Então, contradição, pergunta, doutora, que ele está contando a história Então que ele é vai verdade. repetir, doutora. Enfim, doutor. posso seguir? Enfim. Muito bem, o senhor fez essas reformas em razão da relação de família que vocês tinham, Isso, tá certo? isso, uma relação familiar. Além dessas reformas que são mencionadas aqui, seja essas primeiras para abrigar o acervo e depois a da cozinha, alguma outra intervenção que foi necessária ao longo dos anos para consertar? Caiu um raio, Não, isso tem é uma manutenção cerca. toda, eu que faço. O sítio sou eu que faço até hoje. Tá. Não tem, o Maradona deu um problema lá, ele me liga, ontem mesmo ele me ligou, o Jeep está com problema, eu que tenho que cuidar, não tem, eu que faço toda a manutenção do sítio. É mencionado também a construção, nesse primeiro momento, de uma casa ao lado da casa do Maradona, que seria uma Isso. casa de segurança. Isso. Qual que é a razão de se construir uma casa dessa, se a ideia era receber o acervo? Foi aquilo que eu comentei, é a obra híbrida. E como a gente imaginava que eles fossem frequentar, o presidente Lula tem uma equipe grande de seguranças. Eram 8 pessoas, 2 carros. Então, vai construir? Constrói ali, é o local que eles vão ficar. Isso a gente falou mesmo. Foi orientado pelo meu pai. Só uma... Doutora, posso pegar? Quer mais uma? Pega aqui. Obrigado. Com relação à reforma da cozinha,
O senhor Paulo Gordilho foi ouvido aqui e explicou que você, e de fato está assinado para você sabia do valor dessa obra, já que o pedido consta o valor e está assinado para o senhor. O senhor de fato tomou conhecimento de quanto custaria essa cozinha da Kitchens? Só depois quando eu vi a nota, que eu vi o valor da nota. Tá. E não havia uma preocupação anterior, quanto custaria, como é que seria para arcar esse valor? A minha preocupação é quando minha esposa chamou a Cecília, e ela sabia o tamanho do dinheiro que a gente tinha para fazer a obra. Pode somente pedir para isso. esclarecer que eu não perguntei? Claro. Quanto que era? Da minha esposa? É. Era uma cozinha de 30, no mínimo 50 mil no máximo, dos valores da época, eu não posso... Mas eu acho que esse valor, era 30 mil a 50 mil. Não te causou estranheza chegar a uma cozinha tão mais cara como seria da Kitchens no primeiro momento? Como é que eu vou fazer para pagar isso? Sim, eu conversei com eles, conversei com a tia Marisa, conversei com o Paulo. Isso Todos os momentos eu fui falar com eles. Falei, gente, eu não tenho condição de pagar. E todas as vezes ela me falou, não, deixa que isso aí a gente acerta. Deixa que a gente resolve. Eu falei, tá bom. Entendi. Na minha cabeça eles vão pagar. Entendi. Com relação ao lago, também foi informado aqui que a OAS teria tido uma atuação nesse lago. Eu queria entender, o senhor já tinha tido alguma participação nesse concerto o de lago? lago? Eu que sempre fiz a manutenção do lago. Todas as vezes que deu problema no lago, eu que fiz. O que aconteceu nesse caso específico, que o Edivaldo, o irmão do Maradona, ele fez a impermeabilização do lago de cima, o lago superior. Feito isso, a gente acreditou que fosse parar de abaixar essa água que estava acontecendo, porque era um período de seca, e isso aparece no período de seca. Quando eles estavam lá do OAS, eles falaram, não, isso aqui é um negócio simples, tem que trocar o cano que liga o lago 1 para o lago 2. Foi só isso. Mas a reforma de impermeabilização Tudo eu que fiz. Tudo eu que fiz. O senhor lembra com quem que o senhor fez isso? Com o Edivaldo. O senhor, respondendo aqui uma das perguntas da doutora Gabriela, disse que tudo que tinha lá era meu. Falou que tinha sido, Tudo que tinha lá era meu. A gente comprou o sítio porteira fechada. E o senhor levou alguma coisa sua? Levei coisa da minha casa. E sítio é assim, né? Quando você compra uma coisa nova na sua casa, você leva pro sítio. Então, muita coisa que está lá era do meu apartamento. O senhor sabe coisa da varanda, coisa da da piscina que estavam na minha varanda estão lá, com cadeira, sombreiro, copos, móveis, talheres, isso tudo você compra novo em casa e leva o velho pro sítio. Está correto eu concluir que fora os bens pessoais, roupa, remédios Sim. que foram localizados, que eram do ex-presidente, e da ex-primeira-dama, os demais utensílios e Tudo objetos meu. da casa eram seus? Tudo meu. Pagos por você. Tá. Eu tenho. Fernando, de maneira objetiva e rápida, a ilustre juíza perguntou para você sobre o dinheiro vindo do seu pai. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o dinheiro veio do seu pai e foi para onde? Para sua conta? Para minha conta. Os seus irmãos sabiam dessa entrega do dinheiro? Sabiam. Sabiam disso? Sabiam. Estavam de acordo com isso? Fica um pouco chateado, né? O irmão Mas sempre sabiam disso? Sabiam. Impugnaram Não, judicialmente? nunca e sempre me apoiaram. Tá. Nós temos um clima muito próximo dos irmãos. Em algum momento, respondendo a pergunta da juíza, você disse o seguinte: as obras foram superdimensionadas. E eu acabei não entendendo o seguinte: elas foram superdimensionadas em si, por serem obras grandiosas, ou foram superdimensionadas no retrato delas? No retrato delas. Elas foram colocadas de um jeito que elas parecem muito maiores do que elas são. E, na verdade, o que é que elas são? Os anexos são quartos. São quartos luxuosos, suntuosos? Fala um pouco pra gente. Quartos muito simples, feito com material de segunda. Uhum. Não foi feito com material adequado. Já tinha falado isso pro doutor naquele encontro nosso. Até a água tem queda errada, não cai por ralo. Entendeu? A adega não é adega, é um quarto que colocaram todos os vinhos que vieram de Brasília para lá. A guarita que falam não é guarita, é um quarto. Entendeu? Então elas estão. Esse que foi meu questionamento, minha indignação sobre isso, só isso. Que a gente fica. Perfeito. O senhor, respondendo à pergunta da minha colega, disse que fez ciências sociais e que se dedica hoje à área comercial no âmbito das suas atividades, não é?
Mas eu gostaria de insistir num ponto. O senhor tem alguma formação jurídica? Não. O senhor não Jurídica, tem formação jurídica. O senhor, na sua cabeça, entendia necessário ter lastro para uma obra deste ou daquele porte? Ou entendia que era possível alguém da sua confiança, do seu convívio, fazer a obra e arcar com essa obra? Eu tinha essa ideia, que Qual é a o ideia que o pessoal senhor ia tinha? fazer e arcar com a obra. Certo. Mesmo sendo o sítio seu? Sim. O senhor também foi indagado a respeito de uma nota fiscal em relação ao serviço realizado no sítio. Até a doutora Gabriela... Do Carlos Prado, sim, eu tenho anotado aqui. E até a doutora Gabriela referiu, eu anotei aqui entre aspas, alguma falsidade existe. Então eu queria lhe fazer, em primeiro lugar, a seguinte pergunta. A obra retratada na nota fiscal, ela existiu? Ela foi realizada? Essa é a pergunta. Doutor, desculpa, eu não entendi a pergunta. Se a prestação de serviço que a nota fiscal se refere Mas e os a materiais... nota eu fiquei sabendo pela imprensa. O senhor não sabe? viu a nota? Eu não sei da nota. Então isso que precisava ficar claro. Então o senhor não sabe se os tais serviços Não sei dizer. foram realizados Não. ou não. Mas, isso aí. Tá bom, deixa eu fazer. O senhor também referiu a contratação do Dr. Roberto Teixeira para o assessoramento nas questões jurídicas, pelo que eu entendi, da compra do imóvel, é isso? Isso. Por que essa contratação, se o senhor puder explicar, se deu de maneira informal? Pelo grau de intimidade que se tinha e de confiança que eu tinha das pessoas envolvidas. Meu pai falou, procura o Roberto. Roberto é meu amigo. Roberto O doutor Roberto Teixeira já havia prestado para o senhor ou para alguma empresa? Acho que empresa, já falou, sim. né? Para o senhor já havia prestado algum tipo Para de mim, serviço? coisas pontuais, por exemplo, eu acho que o aluguel onde eu morava, eu mostrei para ele, ó, dá uma olhada, tá certo? Coisas assim, nada... Sim. Fala-se em geral, e eu vou pedir licença para repetir a expressão, que o senhor seria uma espécie de laranja do presidente Lula, que botou seu nome, colocou seu nome ali para tê-lo formalmente, mas que na verdade o sítio seria do presidente Lula, daí a quantidade de obras realizadas. E eu queria que o senhor explicasse isso. Em primeiro lugar, isso é verdade? Ah, doutor, pelo amor de Deus. Eu tenho um compromisso com a minha honra, com a minha ética, com minha família em primeiro lugar. Não tem como. Isso é o que nós convivemos e vivemos e vivenciamos, quebrado agora por diversos fatos tristes, inclusive com a morte da tia Marisa. Nós perdemos aquele elo que nós tínhamos, mas 40 anos convivendo junto. Não tem laranja nessa história. Não tem, doutor. Isso aí Quer dizer, o dinheiro veio do seu pai. do meu pai, de anistia, tudo documentado. A nossa vida foi toda verificada. A estranheza que possa causar o fato de obras terem sido realizadas por terceiros, no caso a dona Marisa, se explica por essa afetividade da relação? Sim, totalmente. Quando ela era viva, o senhor prestou depoimento no âmbito do Ministério Público Federal. Sim. O senhor falou que ela havia encomendado a cozinha já naquela época? Falamos tudo pro doutor. E ela era viva já Ela naquela era viva. oportunidade. São mais duas questões. Esse projeto que o senhor mencionou, que a Cecília chegou a fazer para o senhor pagou por esse projeto? Paguei. E mais uma questão, o Ministério Público junta na denúncia, se refere a várias vezes em trocas de e-mails entre o Maradona e a equipe de segurança do presidente Lula, tratando majoritariamente sobre horta e bichos. Eu queria que o senhor explicasse por que esses assuntos eram tratados com a dona Marisa, com o presidente, com quem for. Quem cuidava de horta e bichos era a tia Marisa. Isso era a tarefa dela, era o barato dela, que ela curtia. A gente ia lá e pescava, a gente ia lá e comia horta, a gente ia lá e comia ovo, era dela. Então fazia sentido ele mandar um e-mail para ele, sim. Fora esse assunto, bichos e horta, algum outro assunto relativo à manutenção de sítio, o dia a dia era tratado com a família do presidente, com a dona Marisa, com o presidente, com quem for? Não, só as coisas de discussões de vamos fazer tal coisa, projeto em conjunto, Digo, conversar. com relação ao Maradona, a mas... gestão não, ali não, do sítio? Não. Então não tem mais alguma coisa?
Só isso, estarei insatisfeito. Obrigada. Só isso. Tá. Então vamos abrir um outro vídeo que a defesa do senhor Roberto Teixeira informou que tinha perguntas a fazer. Doutor, o senhor pode falar. São duas perguntas. O senhor sabe informar se o doutor Roberto Teixeira é um advogado formado há 50 anos, especializado na área imobiliária? Não, imobiliário eu não posso lhe dizer. Na minha cabeça, o Roberto Teixeira é uma autoridade na área jurídica, na área de advogado. Sempre foi. O senhor não sabe, dentro da advocacia, qual é a especialidade dele? Não, na época eu lembrava que ele tinha uma especialidade na área de aviação, eu lembro que tinha alguma coisa assim. Também, Agora, tá certo. O senhor nos disse que soube que aquela minuta de 2014 teria sido elaborada por Roberto Teixeira. O senhor soube como? Não, sou pela mídia. Só pela mídia. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência. Doutora